Criar então uma estrutura que vai ser composta pelo nome e sobrenome de uma pessoa. O objetivo do algoritmo vai ser ler esses nomes de um arquivo e armazenar nos respectivos locais da estrutura que foi criada. Então, inicialmente, eu vou criar a estrutura. Então, a instrução aqui, struct. Vou chamar essa estrutura de S-pessoa, né, estrutura pessoa, que vai ter uma string com o nome, que vai ser o nome, né? E uma outra string, que é o sobrenome da pessoa. Então, a estrutura só tem isso, o nome e o sobrenome da pessoa. Para fazer a leitura, para poder utilizar o string, né? Vou fazer aqui o include da biblioteca de string. E já vou fazer o include aqui também da biblioteca que lê arquivos, a fstring. Para poder criar, eu já tenho aqui um arquivo que tem dois nomes, meu nome e o nome da minha mãe. O objetivo então vai ser guardar o nome, né? Ler toda essa linha, pegar a primeira parte e guardar na estrutura ali no campo de nome e o restante no campo de sobrenome. Maria no campo de nome, Grando no campo de sobrenome, que é dentro dessa estrutura aqui. Então eu vou abrir o arquivo, vou chamar de arc, e vai pegar o dados.txt e abrir o arquivo. Vou testar se eu conseguir abrir o arquivo. Se eu conseguir, eu vou fazer um determinado processamento, que não vou especificar, caso contrário, só vou avisar que o arquivo é inválido. Então, se eu conseguir abrir o arquivo, né, eu vou fazer aí a leitura dos valores ou de uma linha desse arquivo para poder tratá-la. Para fazer isso, getLine do arquivo na variável que eu vou ter que criar. Vou chamar de nome completo, porque cada linha tem um nome completo. E tendo isso, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Mas antes, deixa eu criar uma variável de string chamado nome completo, que é para eu poder ler a linha dentro desta variável de string. Então, agora dentro dessa variável eu tenho o nome completo. Eu vou trabalhar com o nome e sobrenome. Eu vou criar aqui uma variável de string que eu vou chamar de temp, uma variável temporária. E o que eu vou fazer é percorrer esse meu nome completo, buscando quando aparece um caractere em espaço em branco. Primeira vez que isso acontecer, primeira vez que eu percorrer, a primeira parte é o nome e o restante vai ser o sobrenome. Então eu vou percorrer a primeira letra, se não for um espaço em branco, eu vou guardar ela. Vou ler a segunda letra, se não for espaço em branco, eu vou juntar com a primeira. Vou ler a terceira letra, se não for espaço em branco, eu vou juntar com o restante. Até o momento que vai chegar aqui, vou guardar todo o nome. E quando eu chegar no espaço em branco, eu não vou fazer mais nada. Eu já tenho guardado aqui, já vou ter guardado todo o nome da pessoa. Então, vou percorrer todo o vetor. Então, enquanto i for menor que o nome completo, ponto size. E mais. Cada vez eu vou testar se o nome completo naquela posição é igual a espaço em branco. Se não for um espaço em branco, melhor dizendo, eu vou fazer com que o temp, que inicialmente, tá, para cada linha, o temp vai estar vazio. Então, coloquei nada, né? Eu zerei ele. Isso vai ser importante, porque na segunda vez já vai ter alguma coisa lá escrita. Mas eu vou fazer temp e receber, vou concatenar o que já tem temp, mais aquela parte no nome completo que eu estou tratando. Então, toda vez que eu não tiver um espaço em branco,
eu vou acumulando aqui dentro desta variável temp aquela sequência, né, que eu fui demonstrando. Primeiro, depois os dois, depois juntos os três e assim por diante, porque eu estou aqui na concatenação sendo feita aqui nesse trecho. Ao final, né, se eu fizer todo esse processo, eu posso pedir aqui para dar um cout no temp, e eu vou estar vendo só o primeiro nome de cada uma das pessoas da minha lista. Pelo menos é o que eu espero. Vamos ver se está funcionando corretamente. Deu erro. Temp recebe nada. Estou acompanhando os erros aqui, né? Fiz igual, fiz um receber. Daí rodou. Não foi exatamente o que eu queria. Na verdade, o que eu estou fazendo é só retirando espaço em branco, né? Se eu for considerar o que eu fiz agora. Não era realmente o que eu queria. Ele ainda está com esse espaço aqui que não é o que eu queria, que está aparecendo no começo. Mas eu não consegui me livrar dele por algum motivo. Não vai me deixar também. Sim, agora eu consigo me livrar dele. Só que ainda só estou escrevendo desta maneira. O que eu vou fazer é que quando eu tiver encontrado, eu vou dar um break. Daí sim eu vou estar pegando só o primeiro nome. Tá? Porque é o seguinte, eu vou ficar percorrendo todo o nome completo. Enquanto eu não encontrar um espaço em branco, eu vou acumulando aquele nome. Quando eu encontrar um espaço em branco, eu vou dar um break. Um break significa parar de executar esse for aqui. Então, eu peguei aqui, por exemplo, primeira letra não era, segunda letra não era, acumulei, terceira letra não era, acumulei, quarta letra não era, acumulei, quinta letra não era, acumulei, sexta letra era. Como era, eu encerro e paro de continuar vendo as próximas letras. É o que eu fiz aqui através desse break, parando este for aqui. Só que eu parei só o for, o while continua. Então eu vou para a próxima linha e faço o mesmo processo para a próxima linha e assim sucessivamente. Tá? E com isso eu tenho o resultado aí que está sendo demonstrado, pegando só o primeiro nome. Tendo esse primeiro nome, então em vez aqui de mostrar, eu já poderia atribuir esse primeiro nome para a minha estrutura aqui. Tá? Que é o que eu vou fazer. Então eu vou fazer a criação de uma variável que é desse tipo aqui, essa pessoa. Eu vou chamar de pessoa mesmo. Então, a pessoa é do tipo de estrutura de pessoa. Tá? E com isso eu posso atribuir valores a essa estrutura que é feito com o nome ponto. Né? Então, o nome da estrutura, né, da variável que é daquele tipo de estrutura, ponto, o nome do atributo, primeiro eu chamei de nome mesmo. E assim eu vou guardar um valor lá dentro, que é o valor que está nessa minha variável chamada temp. Tá? Então, agora eu estou guardando aqui dentro dessa estrutura o nome da pessoa. Falta eu pegar o sobrenome. Tá? Para fazer isso, eu vou tirar esse i daqui, dessa declaração do i, vou criar o i aqui fora, para eu poder reaproveitá-lo. Tá? Então, o i aqui acabou o for, né? Senão, acabando o for daquela maneira que eu tinha feito aqui, com int i, quando acaba o for, o i deixa de existir. Tá? Então, agora eu fiz o contrário, eu criei o i lá fora. Aqui ele começa do zero, não vai ter nenhuma diferença. Só que quando acabar esse for, o i vai ter o último valor que eu tive, que vai ser o valor de quando ele encontrou um espaço em branco. Tá? Com isso eu consigo pegar o restante da minha string
só fazendo isso daqui, ó. Eu vou fazer um outro for, só que o i eu não vou zerar. Então, na verdade, não vou fazer nada com o i. O i vai começar de onde ele tinha parado. No caso aqui, parado quando ele encontrou, com o valor que ele encontrou aqui, o espaço em branco. Enquanto o i for menor, daqui o restante é igual. Porque eu vou continuar pegando o resto do texto. Tá? A diferença é que eu não comecei com o i do zero. Eu pulei aqui a declaração porque eu vou começar com o i de onde eu tinha parado aqui. Tá? Então, em algum momento ele encontrou um espaço em branco e por isso ele parou o for. Então, eu vou pegar aquele valor e vou dar continuidade, não declarando ele aqui. Agora eu só vou continuar. Antes, deixa eu zerar a minha variável temp, colocando nada lá dentro, porque eu já guardei o valor do nome dentro da minha estrutura. Então, agora eu vou fazer o temp tudo de novo. Temp recebendo temp mais o nome completo na posição de i. Porque agora eu peguei as outras letras e fui acumulando nessa sequência aqui. De maneira que no final eu vou ter o sobrenome da pessoa dentro dessa variável temp. E eu posso fazer pessoa.sobrenome, receber essa variável temp. Fica mais fácil observar agora através de um debug. Né? Então eu vou utilizar aqui a ferramenta de debug para poder fazer uma execução passo a passo a partir daqui mesmo. Tá? Vou fazer aqui desde o comecinho, já vou fazer o debug de todos esses componentes. Então aqui, na minha execução, eu vou habilitar os watches. Opa, abri sem querer. E vou dar continuidade. E eu vou vendo que eu tenho aqui no meu terminal, né? Ele ainda não conseguiu fazer a visualização, porque ele está criando as variáveis. Tá? Mas ele já criou ali um i, tá? Aqui, um vínculo do arquivo, que ele vai fazer só agora. Uma estrutura de pessoa, né? Veja que ele criou a estrutura aqui, que está com um monte de coisa lá dentro por enquanto, mas que ele já se organizou assim que ele conseguiu instanciar. Então, ele disse, ó, a pessoa tem um nome e um sobrenome, que inicialmente estão em branco. Tá? O i está com 0, o temp, o nome completo, estão todos zerados, estão todos sem valores. Dando continuidade, dando sequência aqui às definições, verifico se vinculou, né, se tem um arquivo, e vai ter. Por isso eu vou fazer o while pegando a primeira linha do meu arquivo, que vai ser a palavra, ou o nome, né, completo, Benjamin Grando Moreira. Então, eu vou dar aqui continuidade. E eu vou ver que esse nome completo veio para cá. Está vendo aí parcialmente, mas está aqui, Benjamin Grando Moreira. Então, foi armazenado dentro dessa variável. Meu temp foi zerado. Meu for vai começar a ser percorrido com i igual a 0. Eu vou testar a primeira letra, é a primeira posição, né? Posição 0 vai ter a letra B. Não ele é diferente de espaço, por isso eu vou acumular aqui na variável temp. Então, o B foi lá para a variável temp. Continuo pegando a próxima letra, vai continuando e vai acumulando o restante das letras. O i vai aumentando, pegando a próxima letra. Até o momento que eu peguei o N, acumulei. Agora eu vou pegar a próxima letra. Quando eu for fazer esse teste, agora a minha próxima letra é o caractere em branco aqui. Então eu vou entrar no else, porque não passa mais nesse teste. Vou dar um break encerrando o for. Encerrei o for. Veja que eu encerrei o for com o valor 8, que era antes do tamanho completo. Tá? A palavra aqui, o nome completo que tem mais do que 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, tem uns 20 caracteres. Mas eu encerrei e agora eu vou guardar aqui dentro desse espaço o valor dessa variável temp, que é a palavra Benjamin. Guardei lá dentro. E vou começar a executar essa parte aqui do código. Eu encerrei. Veja que o temp já tinha Benjamin, por isso que eu vou zerar ele aqui de novo, para começar do zero, para pegar o restante, Benjamin Moreira ali, que é o restante da palavra, o restante do nome. Então, zerei o temp.
e vou começar o i. Ó, como eu não inicializei o i aqui, ele vai começar do 8 em diante. Tá? Ele começou do 8, ele adicionou um espaço em branco, até nem era legal ter começado do 8, deveria ter começado de um caractere a mais, mas agora vai ficar. Vou fazer o acúmulo do restante do nome e vou fazer isso 21, 22. Acabou. Agora eu percorri tudo. Acumulei dentro da variável temp e agora eu vou guardar esse valor dentro do sobrenome da estrutura pessoa. Está lá guardado. Ele vai pegar a próxima linha. Na verdade, ele vai fazer tudo isso e vai acabar substituindo os meus dados que eu tinha lá na minha estrutura. Minha estrutura só consegue guardar um nome completo, né, dividido entre nome e sobrenome. Vou fazer alguns ajustes. Deixa eu parar aqui o debug. Vou fazer aqui alguns ajustes, que é para permitir eu ter vários nomes, né, guardados dentro dessa estrutura. O primeiro ajuste que eu vou fazer é esse daqui. O i vai começar em i mais 1. O que a gente viu lá que no meu nome, o oitavo caractere, ou o caractere na posição 8 do vetor, da string de caracteres, da string, que é um vetor de caracteres, então me corrigindo, eu vi que era um espaço em branco. Tá? Então, se eu guardar aqui a posição 8, eu vou estar guardando o espaço em branco que eu não quero. Então, eu já vou para a próxima. Já vou pegar aqui a posição 9 em diante para poder armazenar. Tendo feito isso, o que eu preciso é guardar os vários nomes possíveis. Então, em vez de estar criando aqui uma estrutura pessoa, tá, eu vou criar aqui um vetor. No caso, eu tenho duas pessoas cadastradas aqui no meu arquivo. Então, eu vou dizer que vai ser um vetor chamado de duas posições, chamado pessoa, que é do tipo SPessoa. Tá? Eu vou fazer esse uso aí para poder fazer os armazenamentos. Vou criar aqui uma outra variável. Vou chamar de numPessoa, que começa no número 1. E agora, em vez de guardar dentro de pessoa.nome, começa em 0. Então, eu vou guardar aqui como se fosse um vetor, né? Então, eu crio um vetor de pessoa. Então, aqui eu digo pessoa na posição. Então, a primeira vez vai ter a posição 0. Então, pessoa na posição 0 vai receber ponto nome, vai receber o nome. E a mesma coisa aqui no sobrenome, numPessoa ponto sobrenome vai receber o valor do sobrenome. Tendo terminado isso, ainda dentro do while, eu vou fazer numPessoa sem incrementado, para eu pegar próximo índice, né, próxima posição do vetor, para fazer aqui assim o armazenamento, pegando então a posição 1, depois 2, 3, 4, de acordo aí com o número de pessoas que estiverem aqui sendo representadas no meu arquivo de dados. Agora, quando eu rodar isso daqui, eu não vou ver resultados nenhum, embora eu tenha armazenado dentro dessa estrutura. Mas como eu não mandei mostrar, né, então eu não consigo ver realmente. Então eu vou fechar o arquivo, porque eu já li o arquivo, já guardei na minha memória dentro da estrutura. Então vou encerrar o arquivo. E agora eu vou fazer uma rotina só para poder ver essa estrutura. Tá? Então for i que começa em 0. Ops. Enquanto i for menor do que 2, porque são dois valores que eu tenho, i para poder incrementar, em cada uma das vezes, cout nome e o pessoa na posição i, ponto nome, endl, cout sobrenome, pessoa na posição i,
ponto sobrenome. Também o endl. Eu vou estar mostrando nome e sobrenome de cada pessoa. Só vou fazer aqui uma barrinha divisória entre as pessoas para ficar mais claro. E agora eu vou estar conseguindo enxergar os resultados, né? Então ele disse, ó, nome Benjamin, sobrenome Grando Moreira. Faltou um endl ali. Deixa eu colocar para ficar adequado. Formatação melhor, né? Então aqui ele conseguiu dividir o nome e sobrenome adequadamente, guardando dentro das minhas estruturas que foram definidas. E é isso.